Entrevista. Representantes do governo do estado e da prefeitura de Caruaru estiveram reunidos para discutir a reforma do aeroporto Oscar Laranjeira. Para saber as novidades, recebemos aqui no estúdio da Rádio Cidade o secretário de Projetos Estratégicos de Caruaru, Pedro Augusto. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Cidade. E antes da gente falar sobre esses assuntos, né, dessa reunião, a gente mais cedo deu uma notícia aqui sobre a suspensão da licitação para a reforma do aeroporto, né, por parte do Tribunal de Contas do Estado. Isso muda em alguma coisa? O que é que essa notícia vai fazer em relação a todo esse processo e essa vontade que a gente tem de que o nosso aeroporto funcione de fato? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a seus ouvintes. Queria primeiro agradecer para estar aqui para a gente esclarecer alguns pontos com relação a isso, aos outros projetos que a Secretaria de Projeto Estratégico hoje atua no município de Caruaru. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez em estar aqui. Me sinto muito feliz. Com relação a essa notícia que a gente teve no dia de ontem, a gente já vinha conversando com relação a essa licitação que é feita do aeroporto, porque a gente vinha tratando com relação a toda a área que também foi incorporada ao aeroporto, toda a estrutura que ia ser feita dessa licitação, para que a gente tenha um equipamento que efetivamente funcione. Tá? Então, é um anseio da população, é um anseio do prefeito Rodrigo, da governadora Raquel, do ministro Silvio Costa e do próprio governo federal com relação a o programa que ele tem de regionalizar a parte aérea em aeroportos no Brasil, que a gente tem uma logística mais favorável para o investimento e tanto logística de insumos, de material com mais agilidade no Brasil. Tá? Então, a gente vem trabalhando já há algum tempo, eu acho que 1 ano e 6 meses, a gente fez um anúncio aqui atrás com relação a todo esse trabalho de engenharia, do que ia ser feito, com tudo envolvido nisso. Prefeitura, Governo do Estado, Ministério de Portos e Aeroportos, ANAC, Infraero, então é estrutura grande, Ministério da Aeronáutica com relação às antenas, o que é que pode, o que é que não pode. Então, a gente não conseguiu destravar com relação à iluminação noturna, porque a iluminação noturna ela é a mais moderna do mundo, mas para Caruaru, que tem um teto muito baixo com relação às nuvens, a gente não conseguiu destravar isso. É tanto que tem outros aeroportos que funcionam esse mesmo equipamento, mas infelizmente a gente não podia. Então, todas essas nuances a gente foi, ao longo do tempo, destravando e fazendo da melhor forma, em conjunto, todos, para que a gente chegasse nesse ponto de hoje. A gente está com a licitação pronta, os questionamentos que foram feitos com relação a 3 pontos, que é sobre as explosões, sobre os resíduos e sobre... tem outro tema que agora esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Então, a gente foi questionado com isso, o governo do Estado é quem está tocando a licitação, tá? Então, ela de pronto já foi ao tribunal para sanar esses questionamentos com relação a isso, tá? Não tem problema de vício, não tem problema algum com relação a isso, são só questionamentos para que sejam sanados. O outro é o período. O tempo. Tempo. O cronograma, tá? De 300 Isso. dias, considerado aí pelo relatório e realista para a complexidade do projeto. Isso. E aí eu até questiono não, só fica assim, no nosso questionamento, na verdade, é que a gente, por exemplo, se a gente for para a área privada, por exemplo, a gente sabe aqui que o privado é super rápido, então a construtora que vai construir o prédio, por exemplo, nos atacarejos que a gente teve aí uma ampla negociação com isso para que eles viessem para cá, assina o contrato, dia para começar e dia para entregar, não tem isso. Tá? A gente sabe que
área A pública coisa é pública diferente, é diferente. não é? Então, o questionamento com relação aos 300 dias, não tem problema nenhum. Aumentar um dia mais, um dia menos, 50, 30, a gente já está 50 anos esperando, né? Então, não faz diferença um dia mais, um dia menos. As respostas já foram dadas com relação a esses 300 dias. Se é plausível a gente aumentar mais 20, mais 50, mais 30, mais 60. O importante é a empresa, assinatura de contrato, início da obra, e daí para frente a gente vai tocar com relação ao que seja feito. Na questão do bota fora, que é exatamente outro questionamento, a gente tem os resíduos que a gente tem que tirar lá, só para vocês imaginarem o que é isso, tá? Primeiro, aqui é uma região de muita rocha, um solo muito duro para fazer isso, tá? A gente tem, então, vegetação, a gente tem rocha, a gente tem vários materiais lá para ser tirado. A gente vai ampliar a pista em mais de 450 metros para que a gente consiga outros tipos de aeronave, aviões que peguem mais carga para a gente fazer, no estudo que foi feito, para a gente fazer um grande sistema de logística aérea aqui, que a gente consiga atrair as empresas que venham com essa aeronave para descer essas cargas aqui. Então a gente precisa de uma pista maior, tá? A gente já desce Boeing aqui, a gente já tem essa estrutura para isso, mas a gente precisa de uma folga, a gente precisa trabalhar muito bem, inclusive porque a gente hoje tem área que é da prefeitura que pode atender a que a gente aumente esse tipo que atende esse tipo de estrutura de logística. Então, a gente tem aeroporto aqui próximo a gente, que é o de Campina Grande, por exemplo, que hoje o aeroporto de Campina Grande, por um lado, é a BR-104, só se ele fizer um viaduto, e do outro lado é um rio, só se ele fizer uma ponte para ampliar a pista. Então, a gente tem que pegar isso que a gente já tem hoje e fazer já dessa forma. E nesse bota fora do aumento disso, a gente vai ter aí pelo menos 500 mil toneladas de material tirando lá de dentro, retirando com isso. Tá? Então, é complexo. A gente tem toda a parte de drenagem, a gente tem a de táxi aéreo, que tem que ser feito lá dentro, ampliação do muro, para poder dar mais área de segurança lá dentro. Com relação ao outro questionamento que a gente tem, que, aliás, voltar só um pouquinho, que falaram sobre o sobrepreço com relação 18 milhões. 18 milhões. O que é que acontece? Na destinação desses resíduos. Isso. E aí, com isso, tá? O cálculo que está sendo feito, isso é um questionamento que vai ser mostrado, inclusive, de outras obras para mostrar, porque o problema tem deslocamento. De qual o tamanho do deslocamento que vai tirar esse bota fora e onde vai colocar. Porque tem uma questão de sustentabilidade, onde vai botar esse material e tudo. Então, o questionamento do Tribunal de Contas, tá? Eu até li em alguma matéria, alguma coisa que era irregularidade, tá certo? Não sei se essa é a palavra correta, mas, tá certo? A gente foi questionado com relação a isso. E a gente está muito tranquilo com relação a esses questionamentos, tá? A gente, inclusive, já apresentou outras notas fiscais com relação a esse sobrepreço, o que é, como é, o porquê que tem isso do deslocamento, como é que faz. Então, isso aí já foi questionado, já foi entregue ao Tribunal de Contas isso, está sendo tratado com os auditores. E a outra questão é a questão lá do... Me deu branco agora. Sobre o sobrepreço, secretário, o que se aponta é que haveria uma deficiência de pesquisa e inobservância de diretrizes aplicáveis à gestão integrada. É exatamente isso que eu estou falando. Isso não se aplica? Não, é isso que eu estou falando com relação ao bota fora. A questão das rochas, disso. A observância para onde vai tirar esse material e fazer isso. Mas a minha pergunta foi um questionamento. Há deficiência de pesquisa, sim ou não? Não. Não há? Não há. Tá certo? Veja, o que o tribunal nos pediu foi que esclarecesse o porquê esses pontos. E a gente está fazendo esses questionamentos, inclusive com nota fiscal, de outras obras, com relação a isso. Tá? Então, isso aí está tranquilo com relação, pacificado
com relação ao que o governo está fazendo para entregar ao Tribunal de Contas e os auditores analisarem em que base a gente fez essa licitação que o governo do Estado, com os técnicos, com todo mundo, foi feito. O primeiro ponto fala sobre exigência de experiência técnica excessiva, que poderia restringir, de acordo com o TCE, a concorrência. Isso. Aí tem a questão das explosões. Tá? Essa questão da explosão são coisas específicas. A gente sabe que a gente está dentro de uma área urbana. Tá? Então, que horário, o que é que vai fazer? Então, a gente tem que A gente vai ouvir uns barulhos por aqui, né? Isso. Tá? Então, a gente tem essas anuências que tem que ter técnicos, ruído, que horas ave que existe, tá certo? O que é que pode ser feito com isso. Então, é por isso essa especificação com relação ao profissional. Ou seja, existe no processo de licitação exigências que transformam ele em algo mais caro, em virtude de questões específicas que o tribunal não conseguiu entender e que vocês vão explicar. Exatamente isso. Tá? Então, a gente está fazendo exatamente essas respostas de questionamento com relação a isso. Esse trabalho é muito específico. Qual é o trâmite para isso? Aqui é um desembargador, né, na verdade é um conselheiro, perdão, o conselheiro Ranilson Ramos, isso. Imagino que o conselheiro deve ter uma equipe técnica para ajudá-lo nesse processo. Então, como é que se dá isso? O que ele fez foi deferir uma medida cautelar, suspendeu. Isso. Como é que se dá esse processo? Quanto tempo para vocês responderem? Quem analisa isso? E quanto tempo para ele, então, decidir a partir do que foi respondido? Veja, o prazo, eu não sei lhe informar agora com relação a que prazo, tá? Se tem prazo para resposta, se isso, mas o governo do Estado ontem já foi exatamente se adiantando a qualquer coisa disso para ir no tribunal, para saber esses questionamentos, que é conversar com toda a equipe, tá certo? Para que seja pronto, feito todas as respostas com relação a isso. Mas vai atrasar, né, secretário? Vai atrasar, tá certo? Mas como eu disse, quem esperou 50 anos, 40 anos, aonde a gente chegou nesse ponto... Mas vai atrasar quanto? O senhor tem uma ideia? Não, ainda não. Ainda não tenho essa ideia, porque foi ontem, esses questionamentos, começou ontem, tá? Então, espero que a gente consiga sanar essas dúvidas do tribunal com pouco tempo, que a gente consiga fazer isso. A gente está muito tranquilo com o questionamento, tá certo? Com questão de irregularidade, eu acho que essa palavra não era para ser dita, porque não tem irregularidade. Irregularidade é quando você faz o contrato, quando você fez o contrato, onde você atestou alguma coisa que você fez e não fez, tá? Então, é só para as pessoas entenderem que foi feita uma cautelar, e a cautelar ela é feita naturalmente pelo Tribunal de Contas com relação a isso, tá? A gente não recebe com surpresa, tá? Sem problema nenhum, coisa natural, em qualquer prefeitura, mas a gente já foi para cima, independente do prazo que seja, para a resposta de prazo que a gente já foi para cima. Eu tive conversando ontem com o Pedro Neves, que é o secretário executivo ontem, com relação a tudo isso que está acontecendo, e a gente está muito tranquilo. Qual é a parte da prefeitura nisso? Porque o processo de licitação é do governo do Estado. Isso. O governo foi dar ali a resposta imediata, como o senhor disse. Qual é a parte da prefeitura? O que cabe ao senhor? O que cabe a Caruaru? Antes do secretário responder, deixa eu só ler um trecho aqui da nota do governo do Estado, né, da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, que esclareceu que não há irregularidades no contrato, mas questionamentos que precisavam de maiores justificativas. Todos os pontos levantados pelo tribunal foram respondidos. Devido a essas adequações, a sessão de abertura das propostas terá nova data, que será divulgada em breve. Inclusive, veja, a licitação ela não foi cancelada, tá certo? Ela foi suspensa. Ela foi suspensa só, tá? Então, a gente não vai perder esse prazo de reeditar, fazer isso, tá? Então, já é um ganho de tempo com relação a isso. A prefeitura, por sua parte, tá? Primeiro, a gente tem que esclarecer que o aeroporto de Caruaru, Oscar Laranjeiras, ele é do município, ele é da Prefeitura Municipal de Caruaru,
tá? É do povo de Caruaru, tá? É do patrimônio da prefeitura. E esse aeroporto, ele foi entregue ao governo do estado para que o governo do estado pudesse operar, porque a prefeitura não podia operar. A prefeitura podia ter o aeroporto para descer avião de pequeno porte e tal, esse tipo de coisa, mas ele não podia operar, porque custa, tem empresa aérea, tem muita coisa envolvida com relação a isso. Então, o governo do estado, que já tem sua especificidade com relação ao aeroporto do Recife, o aeroporto de Petrolina, ela fez um convênio com a Dix, tá? É a empresa que toma conta de Fernando Noronha também, tudo. E ela é quem vinha operando aqui em Caruaru, e esse foi o convênio com o governo do estado. E para esse processo inteiro acontecer, como eu disse anteriormente, a gente tem várias anuências que isso aconteça. Não é só você pegar e, por exemplo, ter uma maternidade em Caruaru e a gente pagar os profissionais, estar lá fazendo toda a manutenção. Então, como sempre vai envolver o governo federal e o governo estadual, a prefeitura fez um convênio com o governo do estado, o governo do estado está fazendo a sua parte e vai, posteriormente, o governo federal também nisso, fazendo a sua parte, o aporte financeiro com essa questão do programa dos 100 aeroportos de logística no Brasil, que ela faça a sua parte, mas que mais na frente o aeroporto, por exemplo, vai ser entregue à Infraero, tá? Para que a gente comece a operar com os voos regulares para os outros aeroportos e tudo. Então, é complexo falar nisso. Eu compreendo, secretário, mas a pergunta vai no sentido do seguinte. Numa linguagem jurídica, a demandada é a administração estadual. É o governo de Pernambuco. Foi o demandado pelo Tribunal de Contas. Não foi a prefeitura de Caruaru. Não, de jeito nenhum. O senhor disse que tem colaborado, correto, agido em parceria com o governo do estado. Se o governo foi ontem mesmo e respondeu a questão ao tribunal, qual a parte que coube ao senhor e à municipalidade? Em que os senhores contribuíram com essa resposta que foi apresentada? Ok. Veja, a gente está falando do aeroporto que é no município de Caruaru. A prefeitura de Caruaru e o povo de Caruaru é o maior interessado no aeroporto. Tá certo? O aeroporto não fica em Recife, onde tem um palácio do governo, nem fica em Brasília, onde tem um palácio da Alvorada. Fica em Caruaru. Tá certo? A gente está cuidando do povo de Caruaru. A prefeitura tem responsabilidade em estar todos os dias com relação ao que for de Caruaru, para que a gente tenha agilidade, que a gente se junte, que a gente dê as mãos, principalmente que o governo do estado e a prefeitura, tá certo, tem aí amplamente divulgado várias ações que são feitas, são investimentos feitos aqui no município para que isso aconteça. Então a gente continua todos os dias, seja lá qual for a hora, que a gente esteja nessa integração com o governo do estado, para que a gente também, tá certo, dê a contribuição e que a gente consiga que Caruaru chegue em outro patamar com relação ao aeroporto. Mas o senhor então foi procurado pelo André Teixeira Filho, que é o secretário de Mobilidade, ou o Pedro Neves, que o senhor citou agora há pouco, para a composição dessa resposta? Em algo específico, houve colaboração? Uma questão técnica específica que a municipalidade tenha contribuído com essa resposta de ontem? Eu liguei ao secretário, Pedro Neves, tá? Eu vou voltar só um pouquinho. Na sexta-feira passada, a gente teve reunido, discutindo outro tema, tá certo? A gente teve discutindo com a DEP sobre o autódromo, a gente falou sobre o aeroporto também, como é que estava a documentação das desapropriações que foram feitas. A prefeitura teve a responsabilidade de fazer as desapropriações para ampliar o aeroporto, porque senão não tinha obra, tá certo? Então, tudo começa aqui na prefeitura. O aeroporto é da prefeitura de Caruaru. Então, a gente trata com o governo do estado, liga, a gente tem uma abertura muito grande com o governo do estado, então eu liguei para Pedro Neves, já sabia que na sexta-feira, nessa semana ia acontecer a licitação, então a gente falou na sexta-feira, ele esteve aqui, a gente saiu da secretaria, era 7h30 da noite com isso, então eu tive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na gestão passada de Rodrigo, e Pedro Neves trabalhava lá com a gente, era com o André Teixeira também lá, tá certo? Então a gente tem intimidade com relação a isso, eu deixei a prefeitura à disposição, como a gente já fez com relação a fazer desapropriação. Inclusive a saída da Feira do Gado, né? A Feira do Gado, a gente discutiu também porque você não pode
entrar no aeroporto e ter uma feira de gado na frente do aeroporto. Tá? A gente não pode ter um matadouro, tá certo, na frente do aeroporto. A gente sabe. Tá certo? A gente tem que ter logística. A gente vai ter que ter lá, se a gente pensa em ser o país de Caruaru, a gente tem que pensar grande. Tá? Essa questão de a prefeitura, vamos dizer assim, não está envolvida na licitação, mas eu vou só dar um detalhe, tá certo? O governo do estado está fazendo a licitação. E o governo federal está fazendo o quê? Só dando dinheiro. Mas não é assim. Está envolvido um porto, né? A ANAC, a Infraero, o Ministério da Aeronáutica. A mesma parte é da prefeitura. Só que a prefeitura é a dona do aeroporto, do equipamento. Tá? Então, a gente está muito envolvido com isso e a gente também está cobrando e se deixando à disposição para exatamente que a gente tenha agilizado. E isso tive, por exemplo, eu não tenho nada a ver com o pessoal do Matadouro, mas eu já tive reuniões com eles para explicar, dizer assim, minha gente, veja, vocês são 120 pessoas, 200, 300, não sei quantos vocês são da associação, tá certo? Mas vocês têm que entender que, infelizmente, vocês ficaram no lugar, tá, onde vocês têm que sair. Existe uma legislação que tem que estar num raio de 13 quilômetros fora do aeroporto. Como é que eu vou fazer um matador aí? Como é que eu vou ter essa aprovação? Mas ninguém sabe disso. E foi essa discussão. Tá? Então, várias coisas que a prefeitura está envolvida. Veja, eu comecei esse assunto em 2023, janeiro de 2023. Quando cheguei na prefeitura, pelo relacionamento que eu já tenho em Brasília de muito tempo, trabalhei 12, 15 anos lá, em vários cargos lá. Então, eu conheço as pessoas. Fui lá, o prefeito pediu para ir lá. E só para vocês terem uma ideia, tá certo? O aeroporto de Caruaru, nesses anos inteiros, não tinha documentação. Não tinha documento. Quem começou foi a prefeitura. A prefeitura que foi atrás dos documentos. A prefeitura que pegou todos os terrenos aí para fazer... Quais documentos que faltavam? Sabe? Eram, por exemplo, documento da área que tinha o aeroporto. O documento que tinha a área do aeroporto eram 8 áreas. Como é que você constrói em 8 áreas? Você tem que remembrar tudo, fazer uma área só, para você começar numa documentação. Se você construir sua casa em 2 áreas e chegar lá na URB, tá certo? Você não vai regularizar a sua casa. Então, é só para você entender que a parte da prefeitura, a gente fez em 100%. O governo federal está fazendo a sua parte em 100%. E o governo do estado fazendo a sua parte em 100%. Agora, coube ao governo do estado, está na licitação, tá? Para que fazer? Porque podia ser feito pelo governo federal, podia ter feito pela prefeitura, podia ser feito pelo governo do estado, só que a prefeitura ficava mais difícil o relacionamento para isso acontecer. Por quê? Porque a gente não tem técnico. Eu não tenho técnico de aviação, não tenho pessoas qualificadas, fiscal para isso. Então, a gente definiu, junto com isso, a gente foi várias vezes, eu fui com o prefeito várias vezes, no Ministério de Portos e Aeroportos, fui na ANAC, só para você imaginar, a gente foi para a ANAC, eu não vou citar o nome do município, mas tem município aqui no Brasil que funciona a parte de iluminação aqui, que tem aqui no aeroporto de Caruaru. Tá? Foram investidos, parece, 2,5 milhões o equipamento que tem aqui de iluminação. A gente vai colocar na caixa. Vai tirar e colocar na caixa. Porque não funciona. Mas lá nesse município, funciona. E a gente foi questionar isso como prefeitura, tá certo? O prefeito, inclusive, estava lá. Quem comprou esse equipamento, secretário? Foi na época de Paulo Câmara. Só sei que foi na época de Paulo Câmara. Isso foi comprado. E o governo não sabia dessa questão técnica do teto? As nuvens muito próximas? Aí, veja... um dinheiro perdido, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. Para onde vai esse equipamento? Não sei lhe dizer. Pertence ao Estado? Pertence ao Estado. Tá certo? Bota na OLX. Infeliz. Mas é o Estado que tem que fazer. E veja, né? Aí a gente vai ter que botar outro equipamento. E eu vou explicar aqui, só para seu ouvinte saber o seguinte. Esse equipamento é o mais moderno do mundo. Os Estados Unidos usam ele, tá certo? Muito amplo lá. O avião vem, ele no próprio MUSH, ele liga e bota o volume que quer com relação à iluminação. Ele bota a cor que quer, tá certo? Para enxergar naquele momento à noite. São os balizadores, São.
São os balizadores. Os famosos balizadores. Exatamente. E aí o que acontece? Em Caruaru, isso passou você vai descendo. Tempo se falando isso. Nisso. E aí, só para você imaginar, a gente numa reunião dessa, eu disse assim, rapaz, isso é o mais moderno. Cara, eu não consigo entender que você pega um celular, um Bluetooth, você encosta um celular no outro, passa a mensagem, faz tudo. E por que não funciona em Caruaru? Não funciona porque o teto é pequeno. Quando você vai descendo, você não consegue enxergar a luz, tá? E eu não sei ele explicar isso, nem a gente entrou nesse mérito. Essa questão de teto é que as nuvens é muito baixa, próximas do isso, solo, né? Isso. São as condições climáticas. Exatamente. E tem uma lei, que eu não sei lhe dizer que artigo é esse, mas que a ANAC bateu muito, eu não me recordo agora, é que essa iluminação ela tem que ter 2 fontes de energia. Tá? E esse sistema, para você imaginar, ele é de célula voltaica. Então ele capta o raio do sol e guarda numa bateria para funcionar esse sistema. E o questionamento foi, de manhã ela não precisa funcionar, tá certo? Mas se houver um problema, ela vai ser acionada com relação a isso. Não pode, tem que ter 2 fontes de energia. Aí e na mesma hora, eu lembro até como se fosse hoje, liguei para o secretário Andrews, estava lá na ANAC, eu disse assim, olha, faz o seguinte, está resolvido. Vai lá no aeroporto, faz a medição da pista toda e vê de quanto metro é a iluminação, a gente vai meter fio e ligar de uma para o outro e ligar na tomada. E foi que o técnico lá me disse que aprovava. Só que a gente foi ver no equipamento, ele é blindado, ele não recebe um fio de um para o outro para ligar. Não recebe, totalmente blindado. Então, secretário, mas tem que ter um estudo. Essas coisas antes de você comprar, tem que ter um estudo. Isso. Então, essas coisas... Não é a coisa pública, né? Em casa, a gente compra um negócio, não dá certo, a gente volta para devolver. Tem para devolver, ou senão volta para vender para outro, como eu falei. Então só para você ver, eu cheguei para cuidar desse assunto no início de 2023, tá? Então, a gente já está em 25, tá? E é exatamente, infelizmente, isso que aconteceu. E agora, qual é a previsão para a gente ter, de fato, assim... E a gente não quer só o avião subindo, descendo e o povo embarcando, desembarcando, não. A gente quer uma área viva, né? Eu quero ver a obra. Agora, veja. Um aeroporto quando é que eu vou passar lá para então, aí o que acontece? Eu me comprometo, como eu estou nessa ligação direta com relação a isso, me comprometo, tá? Sabendo qualquer novidade, ligo para vocês, tá certo? Para vocês darem aqui em primeira mão com relação a essa problemática desses questionamentos, tá certo? Para que a gente consiga. Não consigo aqui dizer se é um dia, se é 2, porque não depende de mim, nem depende do governo do Estado, depende do Tribunal de Contas. Mas nas conversas de vocês, né? Quando é que vocês visualizam esse aeroporto funcionando de verdade? Veja, a perspectiva era exatamente assim. A perspectiva era começar a obra. Quando começou a obra, aí, veja, para você imaginar a complexidade. Começou a obra, aí a gente tem um negócio chamado NOTAM, que aí tem que questionar o NOTAM com relação às obras, para a gente saber, esse NOTAM é quem vai dizer que horas o avião pode subir, que horas pode, qualquer avião, que horas vai descer, qual é a janela que vai acontecer isso, tá? Então a gente já estava trabalhando isso, que não é só botar a obra para funcionar, para a gente poder começar a trabalhar, vou para São Paulo, vou para o Rio, que horário é que pode descer o avião, a gente já vai botar a iluminação noturna. Se o avião vem de Belém, vem de Manaus, desce para aqui, vai para São Paulo, que horário é? Se é de madrugada, se é de manhã. Tá? Então, é complexo falar sobre isso e a gente ter efetivamente um prazo, porque, pronto, eu falei do governo do Estado, falei de tudo. Mas agora a gente começa a falar empresa privada, Gol, TAM, Azul, tá? Guichê, passagem, já para começar a funcionar aonde está. Tá? Então, a gente já começa outra fase a falar sobre isso. E aí eu vou para outro questionamento, que é com relação ao muro do aeroporto para fora. O muro do aeroporto para fora a gente vai começar a trabalhar depois que a gente destravar a obra.
E aí, esse muro para fora é lá na Secretaria de Projeto Estratégico, que a gente vai continuar trabalhando isso para fazer sistema de logística, por onde entra, praça, se a gente vai fechar outra rua, a avenida que vai ter para chegar nesse novo terminal de passageiro, tá certo? Então, todos esses questionamentos é depois que começa a obra da licitação. Então, vamos chupar. A gente já tem uma programação que a gente vem discutindo, é por isso que eu disse, anterior na sua pergunta, tá certo? É que a gente está envolvido nisso, porque o aeroporto de Caruaru, ele não é só de Caruaru. Ele é de Caruaru, ele é do Agreste, ele é do interior de Pernambuco, é da capital do Agreste, tá certo? É do município que há alguns anos cresce aí uma velocidade grande. A gente tem uma vantagem, porque o aeroporto de Recife está estagnado com logística. Ele ficou apertado dentro da cidade e aqui não. A gente está numa proximidade para João Pessoa, para Maceió, aqui muito forte com isso. A gente pode até falar, porque tem o aeroporto de Petrolina. Veja, Petrolina, tem gente aqui em Caruaru, em Recife, que não sabe nem onde é Petrolina. Se pegar no mapa, não sabe onde é Petrolina. Tá certo? E Petrolina é uma cidade pujante, uma cidade que cresce muito, tá certo? Por conta da fruticultura. E aqui em Caruaru não será diferente, tá certo? A gente fala na rede hoteleira, a gente fala no turismo, a gente fala na logística, a gente fala na confecção. Então, por isso o empenho de todos para que isso se resolva o mais breve possível e a gente tenha esse equipamento funcionando aqui e trazendo desenvolvimento para o município de Caruaru. Muito bem. Notícias sobre o aeroporto Oscar Laranjeira. Vamos aguardar as novidades. Secretário de Projetos Estratégicos de Caruaru, Pedro Augusto, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Secretário, obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição para outros questionamentos. Fora do ar, pode me ligar para a gente fazer essa conexão. E na hora que eu tiver a resposta desse problema aí, com relação dos questionamentos do Tribunal de Contas, eu retornarei para você dar aqui a notícia de primeira mão aos seus ouvintes. Muito obrigado. Vamos embora. Vamos, ela já está aí. Aline Souza. Eu vai.